Muito bem, estamos aqui para mais uma noite de apresentações. Dá a palavra aí para o Henrique. Boa noite. Aconteceu comigo que em Yankee sobrou um tema para nós dois, né? Que foi laboratório rotacional. E aí o que que a gente fez? Ele ficou com um tema e ele ficou com um artigo, eu fiquei com outro. A gente fez essa divisão, para que não tenha problemas. O, o, o que eu vou pegar vai ser um experimento que aconteceu numa turma de terceiro ano? Terceiro ano do ensino fundamental, que tinha atividades relacionadas a matemática e língua portuguesa. É... Show de bola. Ele vai começar. Calma. Ele vai começar falando sobre. Ele vai dar o resumo sobre o que vai acontecer, vai falar sobre a necessidade, vai evocar uma certa necessidade do ensino híbrido, vai trazer junto, bem pouco, só nas últimas páginas, sobre o laboratório rotacional. E vai discutir exatamente como a gente deve discutir as metodologias de ensino, né? Talvez ele vai de alguma maneira problematizar as metodologias tradicionais. Vocês não estão ouvindo ela chorar não, né? Ela está querendo descer. Ela é suicida, tá? E deixa eu um segundo, desculpa. Deixa eu só pegar ela aqui e deixar no meu colo para poder apresentar. Agora eu tô ouvindo. Um segundinho. Agora eu tô vendo ela chorar. Eu também, agora eu tô ouvindo. Hum. Pronto. Filhote, aí minha família foi para um almoço e deixaram ela comigo. Gente, não faz isso. Tá. Agora ela tá mais tranquila, eu acho. Tá. E ele vai falar, onde eu tava, ele vai falar sobre a necessidade da gente problematizar os modelos de ensino, o modelo de ensino tradicional, né? E vai discutir sobre a necessidade de uma certa aprendizagem e como a gente consegue alcançar isso com um modelo híbrido, né? Com outras metodologias. No caso, ele vai abordar o modelo híbrido, mas ele vai falar que a gente tem que considerar outras metodologias, não necessariamente o modelo híbrido. Ele vai aplicar o modelo híbrido, mas ele fala a necessidade de utilização de outros modelos, de outras metodologias, tá? E aí ele vai começar. Ele vai falando sobre os problemas, como a gente consegue visualizar os problemas da educação, né? Ele diz, apresentando desafios, vem combinando, mas aos poucos ele vai falando que, a gente é perceptível que a metodologia, que existem certos problemas na educação nacional e contemporânea. E ele vai falando. E depois ele chega e aborda. Poxa, mas será que a gente não tem que fazer. Talvez não seja interessante a gente fazer uma utilização de recursos tecnológicos para que a gente consiga, de alguma maneira, um aprendizado significativo? Uma vez que a gente consegue sair disso e a gente consegue também trazer materiais que sejam mais. O recurso tecnológico, a gente consegue trazer algo mais contextualizado no cotidiano do aluno, né? E isso pode trazer de alguma maneira um aprendizado mais significativo. É só uma Aí, coisa. show. Sim. Você falou o nome do autor e instituição? E o nome do Não, artigo? Então vamos lá, vou não. voltar. Desculpa. O nome do artigo é o Laboratório Rotacional no Ensino Híbrido, do desafio à realidade educacional da era tecnológica. O artigo, ele é. É porque, por exemplo, aqui tá dizendo esses dois nomes, mas eu não sei se foram eles. Eu acho que é uma pessoa chamada. Eu tenho esse. Eu tenho a. Desculpa. O arquivo, né? Deixa eu ver. Aqui tá dizendo que é Aline com dois N's, mas eu posso depois pesquisar, professor? Eu acabei só indo direto. O nome também não é o relato da experiência, né? O laboratório sensacional é depois, tá. É. Mas aí, eu acho que, pelo visto, são os dois autores, são esses dois aí. Um do FRRJ, né?
E. O outro da Sei, Secretaria Municipal de Educação, de Manaus. Tá. Manaus. Show. Bobcast@gmail. Aí. Tá, vai se falando sobre isso. Tá, deixa eu. Só acho que eu me perdi. Tá, aí ele vai falar sobre recursos tecnológicos, vai falar sobre o modelo híbrido e vai falar sobre. Não pega o meu fone. Vai falar sobre a utilização de ADEs para a gente conseguir ter esse tipo de avaliação. Ele ainda vai discutir ADE, né, avaliação do desempenho do estudante. Ele ainda vai discutir, ele vai problematizar essa ADE, como ela é aplicada, né, porque a gente vai ter a ADE, muitas das vezes, até então sendo aplicada como caráter excludente, não era um caráter de fato de avaliação, e sim um caráter excludente para estas avaliações, mas a gente consegue configurar isso. Beleza. E tá, aí ele vai falar sobre os parâmetros curriculares nacionais. E aí ele discute, olha só, a gente pode considerar outras metodologias, como híbrido e tal, mas a gente, além de considerar a aplicação dessas metodologias para a utilização dos recursos tecnológicos, né, para aquela coisa de trazer o cotidiano do estudante à tona, a gente tem que levar em conta que isso daí tem que encaixar de alguma maneira nos parâmetros curriculares nacionais. Não tem como eu fazer uma metodologia assim totalmente doida e revolucionária que não considere os parâmetros curriculares nacionais. Se eu de alguma maneira fugir disso por conta da minha metodologia, não vai estar certo, não vai estar certo. Então, existe o desafio da gente considerar primeiro, da gente fazer a utilização, da gente se adaptar aos recursos tecnológicos, depois da gente encaixar os recursos tecnológicos e as possibilidades metodológicas relacionadas à tecnologia aos parâmetros curriculares. E ele vai falando sobre ele aqui acaba falando sobre as avaliações, mas de maneira mais ampla. Ele então vai falando como a gente pode conseguir fazer isso. A gente consegue aqui, por exemplo, eu acho que é esse parágrafo. Não é nenhum desses. Tá. Enfim, ele vai falando sobre a avaliação, sobre como a gente consegue conquistar isso e verificar o rendimento do aluno sob uma determinada uma determinada metodologia. Ele discute nessa parte sobre avaliação. Não, filha, calma. Tá, gente. Desculpa, gente, é por causa eu acabo. Mas enfim, ele vai falando sobre avaliação nos parâmetros curriculares nacionais e vai indagando como é que a gente faz isso, considerando as metodologias, a implementação de tecnologia, entre outras coisas. E tá, deixa eu ver aqui. Aí ele vai falar um pouco sobre como vamos chegar a esse ponto, fazer a utilização da DE para a gente ver o nível de conhecimento do aluno sob a determinada metodologia proposta numa turma e tal, de uma escola que tem 100 alunos, vai fazer tanto na língua portuguesa como em matemática. E cada tempo, não sei se diz aqui, mas cada tempo dessa turma vai ter 55 minutos. E tal, show. E agora vai falar sobre a tecnologia na sociedade contemporânea. E ele vai discutir, caramba, olha só, a tecnologia tá na vida do estudante. Tá na vida do estudante, tá na vida de qualquer um. É algo inevitável na nossa sociedade contemporânea, é algo irreversível o que a tecnologia fez com a gente. A gente tá... Não faz isso. A gente tá... Calma. A gente tá falando sobre como a tecnologia tá ali no nosso dia a dia. E com isso, ele discute, poxa, mas se a tecnologia tá ali no nosso dia a dia, como é que a gente não pode vincular ela na educação? A gente tem no atual, a crítica que o trabalho faz, eu interpretei, a gente tem na nossa atual conjectura de educação a tecnologia não sendo tão aplicada assim, sendo que a tecnologia está em tudo.
a gente está utilizando tecnologia todo santo dia. Eu estou utilizando tecnologia agora para falar com vocês. E que talvez não seja tão aproveitado na educação. Tá, calma. Aí tá. Eu peço desculpas, professor. Aí ele vai discutir, inclusive, sobre como o uso de recursos tecnológicos podem alcançar a sala de aula. Ele vai falar, inclusive, sobre jogos. Ele vai falar, poxa, tá, deixa eu botar ela no chão. Pronto. Ela tá no chão, agora ela tá satisfeita. Vai discutir o uso de jogos. Sobre como é que a gente tem, nos jogos, uma visão... Jogos algo que estão totalmente não, mas muitas das vezes relacionado ao cotidiano dos estudantes, jogos eletrônicos, virtuais, etc. Mas que eles não conseguem associar isso à educação, eles não conseguem associar isso à aprendizagem. E de fato existe, independentemente do jogo, inclusive. A gente tem, por exemplo, sei lá, se eu começo a jogar um jogo hoje, pinball. Eu pego aqui meu Windows XP e pego pinball. Eu vou ter um aprendizado enquanto jogo pinball. Seja de, sei lá, quando eu abro a paleta ou coisa do tipo. Então essa concepção de jogo e aprendizagem não tá associada, tanto pelo sistema educacional quanto pelo próprio aluno. E isso é um exemplo de recurso tecnológico que pode ser aplicado em sala de aula para o aprendizado do jovem. Ai. Desculpa de novo. Tá. Beleza. Então ele vai falar, então com isso, além desse argumento dos jogos, ele vai trazer, o argumento dos jogos é como um exemplo. Ele vai trazer em pauta. Ela pegou tampa de caneta. Tá. Eu tenho que tirar isso dela, só um segundo. Não pode. Não pode. Pronto. Voltando ao artigo. Tá, onde eu tava sobre... Tá, ele fala sobre jogos, e aí ele discute o quanto a gente pode... Ele chega e fala, olha só, então existe de alguma maneira uma relação entre os recursos tecnológicos que nós possuímos com a aprendizagem em muitos casos. E porque ele faz isso para estruturar ainda o que a gente vai ter no próximo coisa como ensino híbrido. E a primeira coisa que ele vai falar desse tópico, que eu acho que é o mais legal, é sobre ensino híbrido. Que o ensino híbrido por si só, o nosso ensino por si só, ele já é híbrido, independentemente se está utilizando o computador ou não, independentemente se está utilizando plataforma virtual ou não. Por quê? Porque a gente está falando sobre ensino sobre uma turma de pessoas com diversas culturas, com diversas bagagens, com desnivelamentos. Quando a gente fala de sala de aula, a gente não está falando de um corpo único e fixo. A gente está falando de um corpo híbrido, onde as coisas se misturam, onde a maneira que você tem que ensinar não é só para uma pessoa, é para várias. Então é uma maneira meio misturada. Então ele discute que a educação por si só, a sala de aula por si só, né, Pandora, é uma sala de aula já híbrida por si só. E aí ele já considera o termo híbrido a partir daí. E aí ele vai falar, e aí ele vai contextualizar a educação híbrida pelo que a gente já conhece, que é quando a gente faz aquela mistura do virtual com presencial na educação. Show. E aí ele vai falar, né, vai argumentar o quanto isso pode ser necessário e útil para uma aprendizagem significativa. Ele sempre vai bater nessa tecla da necessidade da busca de uma necessidade de uma aprendizagem significativa. Então ele vai lá do começo discutindo os problemas da educação, depois ele fala sobre as avaliações na PNC, e tudo isso considerando a aprendizagem significativa do estudante. Depois ele vai lá e discute como os recursos tecnológicos podem ser utilizados. Por quê? Porque ele quer uma aprendizagem significativa dos estudantes. E agora não é diferente falando sobre ensino híbrido. Tá, você vê que ele faz um trabalho
trabalho sequencial, né? Pra estipular o que ele quer fazer. Show. Aí tá. Aí ele vai falar aqui sobre as metodologias de ensino híbrido, né? E, bem, a do trabalho laboratório rotacional, eu acabei me apegando a essa. E eu não entendi. Eu não entendi como assim laboratório rotacional. Laboratório rotacional por quê? Vou pegar as imagens, vou direto pra cá. Olha essa imagem aqui. A gente tem um monte de computador e a gente tem um monte de mesinha. E era uma rotação. O que aconteceu nesse experimento foi uma rotação. Já vou dar o spoiler que foi uma rotação. Então, uma hora o pessoal estava no computador e uma hora o pessoal estava na mesinha. Então, tava havendo essa rotação. Não era uma hora, não. Era de 12 em 12 minutos eles rotacionavam para chegar, para se desenvolverem. Muito legal. Peraí, Então, tinha um laboratório, que era o lugar que eles estavam. desculpa. E essa... Foi. Só um minuto. É porque ontem já teve laboratório rotacional. Eu achei que algum de vocês fosse pegar rotação por estações, que é diferente. Eu falei isso. Ai, putz, eu até Não é- perguntei eu não perguntei até no grupo. Não foi Ian. Foi com quem que eu falei? Então eu e ele fizemos errado, então, que eu e ele pegamos o mesmo tema, só que dois artigos diferentes. Isso. Mas eu não se sei tinha- que eu não assisti a aula ontem não, sexta, né? Pois é, tinha rotação por estações também, gente. Esse aí já foi apresentado. Mas tudo bem, vai, segue aí. Tá, laboratório rotacional, então vai ser isso. Vai ser um laboratório onde vai haver rotação de execução de aprendizagem. Que vai ser tipo, uma hora no computador, uma hora na mesa. Já. Pandora? Não. Tá. Beleza. E tá. Vou voltar aqui. Vai falar sobre a metodologia, foi a utilização desse laboratório rotacional. E aí ele vai falar como foi, né? Foi as turmas elas tinham duas vezes na semana. Tinha 2 tempos na semana, 55 minutos cada tempo. E aí fazia tipo 12 tempos um, 12 tempos outro, 12 tempos um, 12 tempos outro, fazia 2 de cada. 12 tempos tipo na mesinha e 12 tempos no computador. 12 minutos, desculpa. 12 minutos no computador, 12 minutos na mesa. Ops, não. 12 minutos no computador, 12 minutos na mesa. E aí repetia esse processo, 48 minutos. E os últimos 7 minutos acho que acontecia uma espécie de debate ou concretização do aprendizado. Tá. E, bem, beleza. E aí ele vai falando que foi avaliado sempre a disponibilidade do aluno, a tentativa deles de aprendizado, a operação deles, a proatividade. E também foi avaliado pelas próprias ADEs, né, pelas próprias avaliações. E aí a gente vai ter nas ADEs, tipo, esse gráfico aqui eu acho mais interessante, que menos de 50% da coisa, na primeira ADE, estava altíssimo, estava quase 80% em língua portuguesa. E aí já na segunda diminuiu, aí na terceira diminuiu bastante. Enquanto mais de 50% foi inversamente proporcional, né? No começo estava mais de 50%, na primeira ADE estava bem baixa, na segunda estava mais ou menos e na terceira já aumentou bastante. Então você pode ver que de alguma maneira entre as avaliações, ela pulou. Entre as avaliações teve uma evolução, tudo bem? Tá, só uma E a coisa. primeira, oi. Uma coisa que é importante. Eles ficam alternando entre sentar na mesinha com recurso computacional e o professor da aula, certo? Não, eles fizeram tipo simulados. Tá, explica, gente. Eles estão rotacionando entre o quê? O que eles fazem a cada 12 minutos? O que eles estão fazendo nesses 12 minutos? Tá. Aqui, ele, de acordo com ele pode fazer resolução de problemas, simulados e outras coisas. E no online ele faz pesquisa, simulações e quizzes. Tá, mas ali eles estão fazendo o quê? Na descrição ali do que eles estão fazendo. Na descrição ele vai pegar aqui na parte de aprendizagem virtual. Vão ter tarefas como jogos e softwares educacionais. E aqui nas atividades presenciais vão ser atividades de resolução de atividades preparadas pelo pesquisador
e simulados impressos. Pera aí. Show de bola? Tá aqui escrito nesse parágrafo. Consegue me ouvir? Consigo te ouvir, mas agora eu não consigo ler. É que Tá. ele tava lendo, tava fazendo assim na câmera, só que você não tava vendo. Tudo bem, tudo bem. Deixa eu só desligar a câmera rapidinho, um segundo. É um cúmulo de caos. Eu posso continuar? Então, ele dividiu em 4. Opa. Então, ele dividiu em Tá 4 mutado. estações. E cada uma fazia uma coisa diferente. 4 estações, não? 4. Ele chamou de quê? Estações de trabalho mesmo. Não, é tipo. Primeira parte era na parte. Sei lá, presencial. Na segunda era. Não, mas, Era. Estações, espera. mas aí que tá, não tem primeiro e segunda, porque se divide em Não, era. grupos, né? E aí Ah, pra cada um primeiro vai ser uma coisa diferente, não é isso? sim. E aí cada um faz uma atividade diferente, né? Dependendo de onde se vai usar recursos ali ou não, né? Tá certo, tudo bem. Bem, show. Ele vai então falar, né, sobre as evoluções, tal, sobre. A gente chega nessa parte sempre, né? Como, olha só como essa metodologia fez bem para os alunos, olha aqui os gráficos e tal. E, bem, ele vai falar, obviamente, da diferença e tal, sobre o quão produtivo foi. E depois ele conclui falando basicamente sobre isso, falando sobre tudo que a gente já chegou, tudo que ele tinha dito até então. Falou sobre como a atividade, como as dificuldades que a gente encontra na educação atual, as dificuldades para a gente implementar outras metodologias, a necessidade de outras metodologias em muitos casos, e o quanto a gente não pode desistir disso. Os professores, apesar de terem uma certa dificuldade para se adaptar a isso, isso daí tem que ser motivação para se buscar e tentar melhorar, porque, como foi visto, pode vir a ser muito necessária ou interessante a aplicação de outras metodologias. E aí é isso. Foi isso daqui. Ok. Na outra aula sobre. Foi esse cara mesmo, Aguiar e Castilho, né? É. Calma. Opa, calma. Na outra aula sobre laboratório rotacional. Aguiar e Castilho foram esses dois mesmo. Bem, é isso. Eu tô falando tomou. Na outra apresentação de laboratório rotacional, eu perguntei porque é uma dúvida minha. Do jeito que foi apresentado, parecia assim, que pegava a turma, dividia em 2 grupos, e um grupo ficava vendo uma orientação do professor, enquanto outro grupo estava no laboratório. Tá. No artigo que eu peguei, ele descreve mais nesse sentido aí. Pois de é. separar a turma, de fato separar a turma em 2. Aí eu perguntei assim, para o aluno estar representando, mas a ordem dos fatores não altera o produto? Porque, tipo assim, se a pessoa vê a apresentação primeiro do professor e depois fazer um laboratório, não vai ser diferente de ficar primeiro no laboratório para depois ver a explicação do professor? Então isso pra mim não é uma coisa que não faz muito sentido. Quando você pega... Eu ainda não entendi, realmente não faz sentido porque eu não entendi. Quando você pega uma turma, divide em 4 e cada um tem uma atividadezinha, aí que tanto faz você fazer na ordem, qualquer ordem
tanto faz, aí eu acho que faz mais sentido, como foi feito aí, né? Eram algumas atividades que você precisava realmente com recursos computacionais, porque eram joguinhos, alguma coisa assim. Você não explicou muito bem o que eles estavam fazendo ali nessas 4 estações, mas eu estou deduzindo que seja é, uma fazer um joguinho de português, outra fazer um joguinho de matemática. Na outra atividade mais presencial, ele passou, como falou, o questionário, né? Ele falou, passou o questionário. Então cada um você tinha uma atividade e o aluno ficava ali fazendo 12 minutos e rodava 4 vezes 2, 48. Mais alguns minutos aí dá uns 50 minutos de aula. Então é. Tudo bem, assim eu consigo entender, mas quando você divide a turma em dois, vai explicar uma matéria nova. Aí o professor está explicando uma matéria nova e depois os alunos vão para o laboratório. Aí no outro grupo, os alunos estão no laboratório primeiro, depois vai explicar a matéria nova. Entendeu? Pra mim eu não entendo. O que eu entendi é que os alunos iam lá, faziam os trabalhos impressos na parte presencial e utilizavam os softwares educacionais nos computadores. E os professores, eles atuavam exclusivamente como mediadores. Enquanto tava lá o aluno fazendo e tal, metendo a cara, chegava o professor e falava, opa, sei lá, dava uma ajuda ali, dava uma ajuda aqui. Então ele ia tanto pro computador quanto pro coisa, e ele só atuava como mediador. Ele não dava uma aula necessariamente. E sim era o mediador do laboratório. Entende? Entendi. Pois é, porque aí ele realmente não tá explicando nada de novo, né? São várias atividades que você faz. Eu acho que o ponto é realmente esse, porque no que eu tava imaginando que você dividia a turma em dois, e uma parte tá explicando matéria nova e a outra tá no laboratório. Então você não pode explicar matéria nova nesse esquema. O moral da história é esse, né? Eu consigo imaginar, tipo, você fazer uma atividade, tipo, não é autodidática, né? Mas um material impresso, assim, que tente falar sobre alguma coisa, a pessoa lê como se fosse um livro didático, lê, e aí depois vai pro jogo educacional para reforçar. Entendi. E aí, enquanto isso, o professor atua como mediador. Eu acho que, bem, tudo é possível, né? Não duvido de nada. Tá bom. Isso aí, na verdade, é uma forma de você ter uma aula que você faz atividadezinhas, tipo de jogos, ou essas atividades lúdicas, essa é a palavra que eu queria. As atividades lúdicas para ajudar no ensino. Você faz várias ao mesmo tempo. Você consegue fazer várias ao mesmo tempo, dividindo as pessoas em grupos. Tá. Acho que essa que é a ideia. Pelo que eu entendi. Então tá bom. Então vamos lá, Ian. No final eu vou fazer pergunta pros dois. Peraí, apresentar uma aqui. Texto do artigo. Pronto. Vocês veem? Sim. Então, como nosso colega Henrique falou, eu e ele, a gente pegou o mesmo tema, e aí a gente pegou dois artigos, né? O dele, eu acho que fala mais sobre o laboratório rotacional em si, apesar de que o dele, tipo, pelas imagens é diferente da definição do meu, né? O meu tá mais próximo do que o professor falou, né? Ou seja, divide a turma em dois de fato, né? Então, tipo assim, não é um ambiente com dois partes de ensino, né? São dois ambientes separados, né? O laboratório de informática e a sala de aula comum. Mas nesse meu artigo aqui, ele fala mais sobre a formação dos docentes, né? Do que seria necessário para como um professor lidaria com isso. Por isso que eu achei até mais interessante. Por isso que, tipo assim, ele que me apresentou os dois artigos e falou, pô, tu gosta de fazer de qual? Aí eu achei que o dos docentes ia ser um pouco mais interessante. Só que no final, acaba que ele fala muito sobre. É muita teoria, que já foi para um lado que eu não gosto tanto, assim. Parecia talvez mais um pedagogo falando do que propriamente um professor na prática ali falando, né? Mas enfim. Esse aqui acabou sendo meu artigo, né? Modelo de ensino híbrido laboratório rotacional. Desafios da formação docente. Aí os autores aqui são Adriana Esperança e João Ladislau Barbara Lopes, ambos do Instituto Federal do Sul Rio Grandense. Se não me engano, esse exato artigo já foi apresentado, mas tudo bem. Foi o que o Marcos apresentou?
O Marcos. É porque se eu for falar e depois eu fui catar aqui no grupo, aí. Alguém falou isso, né? Na verdade. Alguém falou. Não, não foi o Marcos. Eu Não sei, acho. alguém falou isso aí. Não sei se foi o Marcos. Acho que não foi o Marcos, não. Mas foi. Alguém apresentou esse artigo. Mas tudo bem. Então, o que você achou do artigo? Achou bom? Bom, vamos ver sua apresentação do artigo, né? Ok. É... Aqui ele começa falando. Ele fala bastante sobre. Eu tive uma aula, uma matéria esse período lá no 12, que o professor focava bastante nesse quesito da sala de aula híbrida e etc. Então ele fala bastante sobre como é a vantagem do. Tem um termo aqui que ele usou que eu queria achar. O nativo digital, uma coisa assim, que é os alunos, as pessoas mais jovens, né, elas já nasceram nesse ambiente tecnológico, né? A gente, quando nasceu, a gente não tinha isso tão presente no nosso dia a dia. Então, na perspectiva do autor, eles já estão na nossa frente nesse quesito, porque eles já nasceram e já são criados dia a dia com essa perspectiva da tecnologia inserida no dia a dia, né? Então, aqui na introdução, os alunos recorrem a diversos ambientes virtuais, ou seja, ele diz que os alunos já. De fato, né, a tecnologia está na vida de todo mundo, né, mas talvez nos mais novos mais presentes ainda. Embora muitos alunos saibam lidar com tecnologia digital, a intervenção do professor se faz necessária. Aqui ele fala também sobre a posição do professor mais como agora um mediador, né, do que um repetidor de conhecimento, né? Ou seja, você não pega o conhecimento e disponibiliza ele para o aluno, você tem que medir para o aluno achar ele mesmo o conhecimento, né? Aqui esse parágrafo aqui eu achei interessante. Na perspectiva do modelo ensino híbrido do laboratório rotacional, o aluno é incentivado a ser protagonista da sua aprendizagem, passando a assumir cada vez mais responsabilidade sobre o seu aprendizado, trabalhando no ritmo individualizado, mas em constante interação com o professor e colegas. Ou seja, é, é meio que tipo. O Henrique falou uma parte lá do material que seria mais ou menos autodidata. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que é meio que essa a ideia mesmo. O aluno ser o protagonista do que ele está fazendo lá. Meio que, de fato, eu acho que teria algum momento em que o aluno iria para o laboratório e ele faria o que ele entendesse, assim, que seria importante. Então, de fato, eu acho que esse é um modelo que se faz valer o protagonismo do aluno. Né? Eu não sei se daria certo na vida real, mas que é a teoria do modelo, eu acho que é essa mesmo. Aqui ele fala que, de fato, o acesso à informação expandiu, né? Ou seja, tipo, cada vez mais a gente tem mais contato com a tecnologia e a formação do docente não foi nesse. Não teve o mesmo ritmo, né? Não teve o mesmo enfoque. Até porque, de fato, né? Tipo assim, a grade da UERJ é a mesma, sei lá, deve ter bastante tempo, né? E não são. Agora com a pandemia mais, mas antes não tinha nenhum conceito de aula online, nem nada do tipo. Era tudo sala de aula e é isso aí mesmo. Então, de fato, eu acho que a formação do professor acabou ficando para trás, né, nesse sentido. Aqui ele fala da metodologia, né? É, o, é a análise do discurso do sujeito coletivo, que é basicamente o seguinte, falando sobre o experimento do estudo em si. Basicamente perguntou a alguns professores o que eles achavam e assim, de forma anônima, né? Para o professor não sentir, sei lá, intimidado de nenhuma forma. Então ele falou, tipo, o que precisaria pro professor se sentir mais à vontade em sala de aula, né? O que faltaria na formação dele para ele se sentir mais à vontade na sala de aula. Aí aqui ele separa lá no artigo, né, que tem a parte 1, 2, 3, 4 e 5, se eu não me engano. 5 são as apresentações e considerações finais. E vamos lá. Aqui ele começa a falar da formação docente, né? E ele fala muito sobre formação continuada, né? Que é aquilo de a gente estar aprendendo o tempo inteiro e tal, e etc. Que, pelo menos na minha opinião, é algo, assim, difícil de ser feito, né? Porque, pô, dificilmente a gente tem. Até a resposta de um dos professores, né? O tempo é muito escasso, às vezes, pra gente, né? Que
que tá fazendo sempre um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente tem que preparar aula, fazer prova, corrigir prova e pensar em metodologias novas. E nesse sentido, eu acho que seria bem difícil para pelo menos professores comuns, vamos dizer assim, né? E tem professores que trabalham, sei lá, tem dedicação exclusiva a um colégio só, e aí talvez fosse mais tranquilo, mas a grande maioria dos professores trabalham em vários colégios e, na minha opinião, e na de um dos professores, se não me engano, aqui, também faltaria tempo para essa tal formação continuada, né? E seria estar sempre aprendendo enfim, aqui ele faz a problematização da formação, fala que não acompanhou e tal. Mas agora ele também, tipo assim, ele faz essa diferenciação também, que por mais que você tenha que fazer uma formação continuada, não sei se nesse parágrafo, nesse aqui, por mais que você tenha que fazer uma formação continuada, ou seja, você tem que ficar aprendendo o tempo inteiro, o seu papel na sala de aula é de menos protagonismo, né? Ou seja, você, entre aspas, seu trabalho em sala de aula seria um pouco menos cansativo, né? Porque você seria apenas mediador ali do conhecimento dos alunos. Então, acho que meio que ele contrapõe dessa forma, né? Por um lado, você teria que estudar mais, né? Ter uma formação continuada, ou seja, continuar estudando, etc. E por outro lado, em sala de aula você seria um pouco mais, vamos dizer assim, menos interativo com os outros, né? Ou seja, você teria, sei lá, seria menos cansativo, né? Que ele falou, o docente não é um mero transmissor de conhecimento, é esse termo que eu queria usar. Como antigamente, né? O professor só chegava em sala e dava aula, falava, né? Entrava em sala e falava, basicamente. Aqui ele fala que o professor é organizador de aprendizagem, tudo nesse sentido de ser um cara mais mediador do conhecimento do que, de fato, um mestre ali, né? Ou seja, um protagonista em sala de aula que domina a sala e etc. Deixa eu preciso do trabalho de qualidade, não se limite à formação inicial. Então aqui ele fala da formação continuada, né? Tipo, não se limitar à formação inicial. Então, teoricamente, pra gente que tá na graduação, por exemplo, fazer uma graduação não seria o suficiente. Você teria que ter uma postura de reflexão e etc, pesquisar e esse tipo de coisa. E, enfim. Aqui ele fala sobre o modelo, define mais ou menos o que ele está falando com o ensino híbrido do laboratório rotacional. Que é aquilo, né? Aqui, deixa eu ver em qual parágrafo que ele fala isso. Ele fala de fato de separar os alunos, né? Separar as turmas, né? Blá, 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 blá. Cadê? Propõe um modelo rotacional no qual alunos revezam aqui, ó. O modelo de rotação no qual os alunos revezam as atividades realizadas de acordo com o horário fixo, com ou sem a presença do professor. As formas de... não é aqui não. Mas aqui ele já fala sobre isso, né? Metodologia de ensino que fica embaixo do guarda-chuva do ensino híbrido. Ele consiste em dividir os alunos em apenas 2 espaços de trabalho, sendo um deles online. Ou seja, ele fala de 2 espaços separados, pelo que eu entendi também, né? Tem o espaço da sala de aula e o que ele fala que é o laboratório de informática, né? Que seria o espaço online, né? No caso. Está trabalhando com o computador individualmente, de maneira autônoma. Então aqui ele fala no sentido de que os alunos ficariam sozinhos, de fato. Não sei se funcionaria na prática, né? Mas é o que ele fala. Na sala de aula, considerar mais adequado. Tipo, uma parte no laboratório e outra parte em sala de aula, como eu estava falando. Aqui ele dá exemplo dessa plataforma aqui, ó. Plataforma Syllab. Pode surgir como, por exemplo, debate, monitorias. Não, mas não é isso aqui não. Essa aqui. Aqui, tipo assim, a plataforma que diz, que definiria o que será trabalhado em cada ambiente, né? Então, tipo assim, existe um planejamento para isso, né? Que eu não me aprofundei, né? Não entrei nessa plataforma aí para saber como é que seria feito, mas teoricamente existe já um respaldo pedagógico para fazer isso, né? Então a dúvida do senhor, né, aquele sentido de pô, que ele vai, como vai ser de matéria nova, etc. Aparentemente existe um respaldo pedagógico com isso. Agora, se funcionaria ou não sei. Enfim, e eu também não entrei nessa plataforma, até porque também seria difícil, né?
cada turma seria uma coisa diferente, enfim. Teria que ter um exemplo concreto mesmo. Sei lá, teria que ser professor dessa plataforma para saber direito o que eu ia falar, né? Os alunos devem alternar entre 2 espaços. Quem estava no laboratório de informática vai para o espaço escolhido pelo professor e vice-versa. Controle fundamental integração de sala de aula no ambiente virtual para abrir escola, não sei o que lá, essa prática, não. Então, enfim. Outra coisa que eu esqueci de falar, em algum momento aqui, ele dá uma ênfase no espaço online você trabalhar de forma individual e no espaço que seria o presencial, né? Por mais que não seja presencial, no espaço offline, que é o termo que ele usa, ser uma coisa mais em grupo, né? Ou seja, existir uma interatividade ali entre os alunos. Se não me engano, até ele usa esse termo no final, interatividade entre os alunos. Aqui ele fala metodologias mais ativas que combinem o melhor do percurso individual e grupal, ou seja, seria uma aula em grupo, na sala de aula offline, e algo mais individual na sala de aula online, né? Aqui ele fala daquela metodologia lá, do discurso. Qual o nome da metodologia mesmo? Blá blá blá. Cadê? Aqui, o discurso do sujeito coletivo. Eu nunca tinha ouvido falar, na verdade, né? Mas pelo que eu entendi, é basicamente ele falar da liberdade de fazer uma pergunta aberta para os entrevistados ali, né, do estudo, e deixar eles falarem o que eles quiserem, mas de forma anônima e na primeira pessoa na primeira pessoa do singular, no sentido de, tipo assim, eu acho isso, né? Tipo assim, não tentar medir o que a maioria das pessoas acha. Tipo assim, nós achamos que deveria ser assim. Ele fala, não, é meio que o que você acha mesmo. E como é anônimo, pra ele meio que tanto vai fazer, né? Tipo assim, não fique com medo de escrever nada dizendo que é a sua opinião, porque é anônimo, né? Sei lá. Aí ele fala aqui da metodologia, explica a metodologia. É isso aqui, ó. Resgatar opiniões coletivas por meio do pensamento coletado em questões abertas, né? Ou seja, ele faz a pergunta e a pessoa responde como ele achar melhor. Nesse estudo foram apenas 3 professores. Do Fundamental 1, se eu não me engano. Não, Fundamental 1? No Fundamental 1, se eu não me engano. E tá aqui basicamente o que os professores falaram, né? Obviamente não é tudo que os professores falaram, mas eles linkam a, a resposta dos professores com as ideias e com os autores que colaboram com isso. Né? Ou seja, aqui o professor fala a qualificação docente está associada a momentos de formação continuada, onde os docentes possam abrir, estudar, refletir sobre o ensino híbrido. Ou seja, essa parte que destacar em amarelo tem a ver com essa ideia aqui de troca de experiências do autor Tardif, que ele cita aí também no artigo. Aí eles falam aqui coisas que eu acho que, assim, não sei se seria uma realidade com todos os professores, porque, assim, de novo, né, muito trabalho, pouco tempo, às vezes você tem que, em vez de planejar uma aula, você tem que dar uma aula no horário determinado, porque conta do mês tem que bater, né? Então, tipo assim, você acaba prejudicando a qualidade das suas aulas para ter mais quantidade de aulas, para ter algum dinheiro ali para se manter vivo, né? Muitas vezes os professores, mais do que viver, eles sobrevivem, né? Porque é uma profissão mal remunerada. Aqui, então, ele fala e linka as ideias no que os professores falaram. E, enfim, aqui ele faz uma síntese, meio que faz uma síntese do que eles falaram, né? Que eu acho que é o que mais vale a pena falar. Ele fala sobre qualificação continuada. Ele fala sobre refletir o ensino híbrido, né? Ou seja, dar uma oportunidade para que isso possa acontecer, de fato, né? O professor auxiliar. Aqui também ele fala meio que, tipo, essa parte do guia didático aqui tem a ver com trazer exemplos de planejamento e plataformas digitais para serem utilizados nos dois ambientes. Que eu achei interessante, tipo assim, é realmente difícil, pelo menos no colégio particular, assim, eu trabalho em colégio particular, é difícil você ter a oportunidade até de fazer isso, né? Nem com a pandemia teve essa oportunidade. Então, assim,
teria que, de fato, inserir isso na rotina deles, mas teria que, assim, na minha opinião, teria que ser uma mudança de cima para baixo, né? Porque o professor no colégio não manda em muita coisa. Teria que a coordenação ou a direção, por exemplo, propor isso, ou seja, inserir isso na grade, para aí sim despertar o interesse dos professores, né? Teria que ser algo de cima para baixo, porque por mais que eu me interesse nesse tema, o colégio não vai ser assim só porque eu acho, né? Enfim. Aqui ele fala estabelecer uma rotina de autonomia do aluno, que também eu acho que faz sentido, porque talvez jogar assim no meio do nada um laboratório rotacional com um aluno já em formação, não sei se daria tão certo. Acho que daria mais certo você começar desde cedo inserindo isso na rotina dele. Assim ele já estaria mais acostumado, né? Teria mais maturidade para lidar com essa questão de não ter ninguém supervisionando ele, dele ter a liberdade de meio que construir o conhecimento dele sozinho, né? Aí depois. Aqui, mais importante. Quanto mais tecnologia, mais importante o papel do mediador, né? Que no caso o professor. E, enfim, aqui ele vai para as considerações finais. Realidade tecnológica que vemos, não. Aqui, ó, seu papel de autor, seu aluno. Peraí. Compartilhar com o seu aluno o papel de autor de conhecimento, ou seja, aquilo, né? Professor e aluno tem que criar o conhecimento juntos. Assim, ele tem que focar nessas outras habilidades, ó. Convivência, papel social, ética, colaboração e coletividade. Ou seja, mais mediado que de fato ensinar. Enfim. A postura do professor, utilização de espaço, ação de gestão escolar, função avaliação. Discurso realizado nesse trabalho, percebemos que os professores estão dispostos a utilizar mais ensino híbrido no modelo rotacional. Aqui, ó. Muitas vezes sentem-se inseguros em relação ao planejamento das aulas nesses moldes, assim como ressaltam a falta de tempo para pesquisar plataformas digitais. Nessa perspectiva, considerando a contribuição desse estudo, os discursos e possíveis conclusões envolvidas em decorrência desse trabalho apontam a necessidade da qualificação docente estar associada a momentos de formação continuada, onde docentes possam, além de estudar, refletir sobre o modelo de ensino híbrido laboratório rotacional, trocar experiências e suas práticas para buscar alternativas que visam o aprendizado dos alunos. E é apenas isso. Basicamente foi isso. Essa foi a leitura que eu fiz do artigo, essa foi a interpretação que eu tive. Ok, então, Posso pode apresentar? nesse artigo aí, o que que era atividade presencial, o que que era atividade online? Ele não faz essa abordagem do que é a atividade presencial, do que é online. Não Ele fala. simplesmente, tipo assim, não fala o que tem que fazer, né? Ele dá uma diretriz no sentido de, na aula offline, né, que seria o presencial ali com o professor, buscar mais atividades em grupos, porque na hora do laboratório, né, eles estariam mais individualizados. Então ele faz esse contraponto de presencialmente, entre aspas, né, fazer algo mais colaborativo ali em grupo, para que no laboratório eles estivessem mais individualizados, mas ele não dá exemplo de atividade. Então, Teoricamente, isso daqui seria focado na formação dos professores, né? então essa, como você diz aí, essa abordagem nessa parte presencial não seria para o professor ensinando a matéria nova. Seria tipo É algo ele como ele orientando mediando, né? os alunos a se ensinarem. É isso. Exatamente, exatamente. Algo que a pedagogia gosta, né? De falar. Tá bom. Agora eu pergunto para vocês dois aí. Quais são as vantagens e desvantagens do laboratório rotacional frente ao ensino tradicional? Então, para mim, assim, tem uma vantagem clara que é a do aluno poder, por exemplo, quando a gente está trabalhando de função e etc., essas coisas com gráfico, você mostrar o GeoGebra para o aluno é uma coisa, mas eu acho que o aluno utilizar o GeoGebra para entender a função, eu acho que é mais vantajoso, de fato. Assim, aquela parte do controle deslizante, por exemplo, porque eu já tive essa experiência, né? De deixar o aluno mexer no GeoGebra e ele fala, pô, então, se eu alterar esse valor aqui do A, o que muda é a inclinação do gráfico, sabe? Se eu mudar o B, muda a altura do gráfico, né? Desloca assim. Então, ele vê o que ele está fazendo, ele fazer, né, de fato,
é diferente dele ver outra pessoa fazendo. Isso daí eu acho que é indiscutível. E isso respaldado por uma parte teórica, eu acho que complementa muito bem. Agora, uma desvantagem, assim, não é nem uma desvantagem, é porque não tem como saber, porque eu nunca vi isso acontecendo. Só que eu não sei se o aluno ia, de fato, naquele tempo ali no laboratório, ainda mais de forma individualizada, não sei se ele ia ter o interesse dele de tipo assim, de praticar o que ele aprendeu em sala, sabe? Eu não boto muita fé nisso. Mas pode ser também com a rotina, né? O artigo fala isso, que deveria ser implementado na rotina para que, assim, não necessariamente agora tudo ocorresse bem, mas com a continuidade dessa rotina, talvez o aluno pegasse o ritmo, né? Pegasse o que era para fazer. Então, assim, num primeiro momento eu não sei se funcionaria, mas talvez de fato, se isso virasse uma rotina, talvez ele conseguisse entender a importância do que ele está fazendo, né? Mas a princípio, para mim, seria uma desvantagem. É. E você, Henrique, tá aí ainda? Tá. Então, quais seriam as vantagens e desvantagens aí desse ensino laboratório rotacional frente ao ensino tradicional? Consegue me ouvir? Sim. Tá. Pode repetir a pergunta, professor, por favor? Vantagens e desvantagens do laboratório rotacional frente ao ensino tradicional. Eu acho que a vantagem é o fato da dinâmica. Eu consigo ver algo extremamente mais dinâmico, mais interativo, mais contextualizado na vida do aluno, porque ele vai estar utilizando o computador e, bem, isso daí é algo contextualizado no dia a dia dele. Agora quem não usa meio tecnológico é maluco. E as desvantagens, eu acho que é exatamente o fato de. Também pode parecer que eu estou falando um antônimo do que eu disse anteriormente, mas a gente está acostumado com um modelo tradicional. Envolver um novo modelo significa envolver algo novo. E novo pode ser algo bom, mas também pode ser algo que a gente desconhece e sabe a gente não sabe algumas características, não sabe o que está envolvendo. Então tem essa desvantagem também, né? É que nem, sei lá, botar um garoto de 18 anos para jogar uma final da Copa do Mundo. Pode dar certo, mas talvez seja algo novo, né? A gente nunca viu o garoto jogando, é uma responsabilidade nova na vida dele. Então, é algo inédito, então por conta disso a gente não conhece totalmente o que tá rolando. É. Deu certo com Pelé em 58. É. Falar a comparação foi um pouco distinta, né? Mas um pouco curiosa, eu diria. Mas assim, nem sempre dá certo, a gente sabe disso. É. Muito bem. E qual é a vantagem e desvantagem dessa modalidade de ensino híbrido para os outros modelos? O que vocês acham? O que eu mais gosto dessa modalidade é que ela é feita tudo no mesmo ambiente, né? Então eu acho que, por exemplo, o que a gente tem de modelo híbrido, algumas desvantagens, tipo, eu chego num híbrido normal, onde de vez em quando eu venho para a escola e de vez em quando eu faço as aulas online, faço as aulas remotas, de casa. Tem um grande risco de eu simplesmente, como aconteceu comigo enquanto eu estava dando aula, eu soube pela mãe da aluna que o cara tava dando aula particular e a aluna mexendo no Facebook, enquanto eu estava dando aula particular. Uhum. Então, tipo, eu acho que tem esse risco. Então, a maior vantagem que eu vejo é o fato de você ter isso, tá tudo no mesmo ambiente, tá tudo sob o controle, entre aspas, dos professores, e aí você corre menos riscos de houver a conspiração de algum aluno em relação ao seu aprendizado. Mas eu acho que o risco continua existindo, né? Ainda mais laboratório
computacional individualizado, como falou o Ian, né? Pra criança sentar ali e começar a mexer no Facebook também. A não ser que bloqueie, tenha uma Na firewall. minha escola bloqueava. Quando eu fazia informática, eu não podia entrar em alguns sites que bloqueia, que é o navegador que tava a aba na hora. Ah, mas a molecada sempre dá um jeito. A molecada é complicada, né? Não tem jeito, mas. Eu daria, se eu tivesse, se eu tivesse vendo aula. Mas enfim, o risco é menor do que estar em casa sem ninguém ver. Tudo bem, isso é. Não, e fora que também o mediador tá passando. Olha pro aluno mexendo no Facebook, já vai lá e dá-lhe um puxão de orelha. Pode fazer isso também. Então, Pode? tipo, pode, porque no laboratório rotacional você vai ter o professor, Aham. né, como mediador. E aí ele tá passando, ele olha para um computador, tá lá o Facebook aberto. Ele já chega e fala, não pode, não sei o que, o garoto toma um esporro de graça e fé. É. E aí ele, aí ele já fica mais esperto, né? Então, tipo, podem. E, inclusive, mesmo assim, eles podem mexer no Facebook, mas vão tentar ser mais ratos, não vão ser tão bobos, entende? Então, eu acho interessante. Agora, desvantagem. A maior desvantagem desse modelo é. Por exemplo, tem que haver uma rotação, né? Então, 12 minutos, por exemplo, no caso do artigo que eu citei, era 12 minutos computador, 12 minutos na mesa. E aí o que acontece? Vai que a pessoa demore mais que 12 minutos. Ou vai que a pessoa demore 5 minutos e aí 7 minutos ela fica, sei lá, olhando pro teto. Entende? Então quando a gente tá falando de uma sala, essa rotação às vezes não é tão interessante. E às vezes o cara tá lá, aí pum, acabou em 4 minutos a parada que era 12. Aí fica os 8 minutos fazendo o quê? Põe o Counter-Strike 1.6 pra jogar no computador da escola? Não sei. Entende? Então, acho que tem esse. Eu enxerguei esse furo, sabe? Porque eu não vi o artigo contrariando isso em nenhum momento. Ok, Ian, Fala das desvantagens? vantagens e desvantagens desse modelo, né, de ensino híbrido com relação aos outros modelos de ensino híbrido. Com relação aos outros modelos. Eu não vi a última aula, eu vi na outra aula. Que. Não lembro direito o nome dos modelos que eram apresentados, mas de fato eram modelos mais de ficar em casa e uma aula online depois, né? Perdão. Ir presencialmente, depois aula online. Esse modelo eu diria que tem a vantagem de. Tipo assim. Indo na direção do que o Henrique falou. Você tá no colégio, mas não é nem você tá no colégio, você tá com. Você tem um estímulo a mais ali para estudar, eu acho, porque você tá com seus colegas, etc. Você tá fazendo parte de um convívio social. Entendeu? Que no meu artigo ele até fala que o papel do professor, além de ser o transmissor de conhecimento, ele tem que ensinar habilidades, desenvolver as habilidades de convivência, né, e tal, de ética e de coletividade, de uma forma geral. Tá até aqui, ó. Convivência de papel social, ética, colaboração e coletividade. Que eu acho que é importante também no desenvolvimento do aluno. Né? Ou seja, não apenas o conhecimento. Quando você tem uma parte da aula que é em casa, você perde um pouco disso, né? Você perde um pouco desse senso de coletividade enfim, de convivência social ali com o seu ciclo. Não precisa nem ser necessariamente amigos, mas conviver com ideias diferentes das suas, né? Eu acho que isso acaba formando um ser humano mais completo, vamos dizer assim, né? E desvantagens, eu acho que assim, desvantagem também na aula online tradicional, de você estar sozinho ali com o computador, você pode fazer o que você quiser. Mas eu acho que talvez nessa eu vou puxar mais pro lado do que você falou, professor, da parte de ter que ser autodidata. Alguém vai ter que ser autodidata, né? Porque enquanto o professor tá com um, não tá com o outro. Então alguém vai ter que rodar nessa história aí. Então acho que essa seria uma desvantagem, né? Assim, alguém ia ter que aprender sozinho, inevitavelmente, né? Não necessariamente Sim. aprender sozinho, né? Mas, enfim, ter parte ali do seu conhecimento meio que da sua cabeça, né? Então acho que essa seria uma desvantagem. Sim, sim.
Ok. Muito bom, gente. Então, vamos encerrando por aqui. Obrigado pelas apresentações. E fiquem atentos no Telegram, tá? Então, É. ok, professor. Professor, desculpa mesmo pela cachorra, tá bom? Foi algo, É, Tranquilo. foi algo eu achei fofo. Eu também. show de bola, então. Obrigadão. Então tá, boa noite. Tchau, tchau, gente. Boa Boa noite. noite, gente. Bom descanso.